Capítulo 266. Fim da grande batalha. Desculpe, minha loja não está indo muito bem ultimamente, e eu realmente não posso baixar meu preço assim. Que tal agora? Eu não sou tão irracional. Vou te dar 3 horas para considerar lentamente se você quer ou não aceitar meu preço. Não se preocupe, não estou impaciente, disse Long Shen. Guian quase desmaiou de raiva. Seus discípulos não aguentariam nem 1 hora, muito menos 3. Era claramente ele se recusando a soltá-los. Agora restavam menos de 500 discípulos corruptos. Quanto aos discípulos justos que os enfrentavam, eles ainda estavam lutando fortemente e seus números mal estavam caindo agora. Tudo bem, eu concordo com suas condições. Apresse-se e pare. Rugiu Guian furiosamente. Ao ouvir a voz de Guian, os discípulos corruptos suspiraram de alívio, abaixando suas armas. No entanto, aqueles discípulos justos ainda não pararam. Em apenas um instante, mais de 10 discípulos corruptos foram mortos, suas expressões cheias de perplexidade, um único pensamento flutuando em suas mentes: já não acabou. Por que você ainda me matou? Desculpa, o que é que você disse? Não consegui ouvir. Long Shen inclinou a cabeça para ele. Bastardo, eu disse que concordava com seus termos. Parar. A raiva de Guian aumentou, seu cabelo em pé, seu rosto verde de fúria. Seu rugido de raiva fez todo o campo de batalha tremer. Oh, agora eu posso ouvir você. Ah, sinto muito. Irmãos, parem de atacar e recue. Só então Long Shen gritou suas ordens. Na realidade, ele também desejava exterminar completamente todos esses discípulos corruptos. Mas isso não seria estrategicamente inteligente. Esses discípulos corruptos eram a última esperança de Guian. Se eles fossem completamente mortos, Guian realmente não teria dúvidas e ficaria completamente louco. E em sua loucura, não seria possível para Tu Fé bloqueá-lo completamente. Uma vez que Guian enlouqueceu completamente, apenas os tremores secundários de seus ataques seriam capazes de massacrar esses discípulos juniores. Assim, matar todos os discípulos corruptos restantes não valia a pena. Long Shen sabia que era o que Guian devia estar pensando, então ele apenas o irritou ao ponto perfeito. Essas 500 pessoas restantes seriam deixadas para trás como uma pequena esperança para o caminho corrupto. Afinal, depois de experimentar uma batalha tão grande, esses discípulos remanescentes eram todos elites entre elites. Ainda havia uma chance para eles se levantarem novamente. Então, Long Shen os estava deixando vivos para evitar que Guian enlouquecesse, mantendo mais dos discípulos justos vivos. Quanto a saber se realmente havia uma chance de eles se levantarem novamente, Long Shen realmente não se importava. De qualquer forma, seu objetivo foi alcançado. No campo de batalha, ele seria um guerreiro invencível indo com tudo para matar seus oponentes. Mas como líder, ele tinha que manter a calma, fazendo questão de calcular tudo. Foi por isso que ele preferiu lutar em vez de planejar. Era muito mais satisfatório para ele resolver seus problemas com os punhos do que com a cabeça. Seguindo a voz de Long Shen, os discípulos do caminho íntegro se retiraram para ficar ao lado de Long Shen. Só então os discípulos corruptos relaxaram completamente.
mais da metade deles caiu no chão ofegante, enquanto outra parte deles simplesmente desmaiou. Seus corpos e força mental foram levados ao limite absoluto durante aquela batalha. Após o término da Batalha dos Discípulos Juniores, os discípulos seniors e os anciãos também pararam. Tangvanher apoiou um pálido Shuiao em Long Shen. Long Shen ficou extremamente angustiado ao vê-la assim. Desculpe, eu era muito gastador. Acabei gastando tudo antes de acabar. O último ataque de Long Shen consumiu todo o Ti espiritual de Shuiao. Se ele não tivesse, ele não teria sido capaz de bloquear o ataque final de Enlu, que também continha energia natural. E assim Shuiao não apenas esgotou toda a sua energia espiritual, mas sua mente também recebeu um impacto agudo no final. Olhando para Long Shen, Shuiao sentiu uma explosão de calor em seu coração. Long Shen ainda era o mesmo Long Shen para ela. Não importa aonde ele fosse, ele sempre era a estrela, irradiando uma luz que nem mesmo os favorecidos conseguiam esconder. Em seu coração, Long Shen era um verdadeiro herói. Não importa o quão forte ela se tornou, Long Shen ainda não ficou para trás. Sob sua liderança, todo o campo de batalha foi revertido perfeitamente. Ela gentilmente arrumou Long Shen um pouco, arrumando seu cabelo desgrenhado. Seus olhos estavam cheios de orgulho por ele. Tu Fé liderou um grupo de elders e discípulos seniors para este lado também. Mas quando Long Shen olhou para a multidão, sua expressão mudou repentinamente. Onde está Wild? A figura gigante de Wild não estava à vista, assustando-o. Calma, ele só está dormindo, riu Tangvanher. Ela apontou, mostrando a ele a cena de 8 discípulos carregando uma enorme cama de madeira. Wild roncava alto em cima dela. Wild conseguiu matar o favorecido empunhando o machado, mas imediatamente depois disso, a luz vermelha desapareceu de seu corpo e ele simplesmente adormeceu. Não importa o que eles fizessem, ele não iria acordar. Embora Long Shen não soubesse exatamente o que estava acontecendo, era óbvio que tinha a ver com aquele estado anormal em que Wild estava. Era como se algo tivesse acordado dentro de Wild enquanto ele lutava. Long Shen não sabia o que era, mas enquanto Wild estivesse bem, tudo bem. Olhando para todos, o coração de Long Shen afundou. Como ele esperava, a luta foi extremamente cruel. Era impossível para todos sobreviverem. De seus 3.000 discípulos justos originais, apenas 1.000 permaneceram. O mosteiro entrou nesta batalha com mais de 1.700 discípulos. Mas agora, eles somavam menos de 800. Embora há muito ele previsse um resultado tão amargo, o número de baixas foi ainda maior do que ele pensava. Esse número representava a vida de seus amigos, irmãos e camaradas. Long Shen viu que muitos rostos familiares haviam desaparecido para sempre deste mundo. Isso causou tanta dor e raiva a Long Shen que ele rugiu com raiva para os especialistas do caminho corrupto: o que vocês, bastardos, ainda estão esperando? Apresse-se e entregue todos os seus anéis espaciais. Se alguém ousar tentar esconder algum, imediatamente começaremos a lutar novamente, não descansando até que você esteja morto. Long Shen estava quase calmo o tempo todo. Mas seus olhos ficaram completamente vermelhos depois que ele examinou todos os que voltaram e todos os que não voltaram.
como os discípulos justos não sabiam o que Long Shen estava pensando. Quer fossem os discípulos do mosteiro ou os outros discípulos justos, todos eles sentiam que Long Shen era um verdadeiro homem 100%. Apesar de ser tão poderoso, ele não tinha nada daquele maneirismo elevado e solitário de um especialista. Em vez disso, ele era alguém que tratava cada um de seus amigos como um irmão. Apesar de Long Shen fazer o possível para encobrir sua dor, todos podiam dizer o quão profundamente afetado ele estava por dentro. Sem descanso até a morte. Sem descanso até a morte. Sem descanso até a morte. Os discípulos justos, que tinham acabado de se acalmar, mais uma vez explodiram em raiva. Segurando suas armas com força, eles pareciam um bando de animais ferozes, olhando ferozmente para os discípulos corruptos. Guian realmente pretendia barganhar o preço quando viu que a batalha havia se acalmado, mas agora vendo que a menor faísca poderia causar um massacre total e final, ele ordenou apressadamente que os discípulos corruptos entregassem seus anéis espaciais. Todos aqueles discípulos corruptos suspiraram tristemente. As regras do mundo haviam mudado agora. Esses discípulos justos definitivamente superavam de longe os discípulos corruptos em termos de ferocidade. Apenas uma vez que todos os discípulos corruptos entregaram seus anéis espaciais, os discípulos justos finalmente se acalmaram um pouco. Todos vocês apenas esperem. Isso não acabou. Guian olhou cruelmente para Long Shen antes de levar os discípulos corruptos embora. Seu originalmente grande e vasto exército foi verdadeiramente dizimado desta vez. De mais de 20.000 novos discípulos, só conseguiram sair com 500 vivos. Esta foi uma derrota sem precedentes para eles. Long Shen, você deve manter esta lança de ouro. Song Mingyuan e Lu Que se aproximaram, carregando a lança dourada de Enlu. Long Shen sabia que esta era uma arma espiritual e era extremamente poderosa. Mas em termos de peso, era um pouco menor do que Devil Decapitator. Além disso, ele não estava acostumado a usar uma lança. Ele disse a Monian, que tal você levar isso como seu espólio de guerra? Você poderá se justificar assim que voltar. Pelo que Monian disse, Long Shen sabia que ele realmente havia fugido de casa na esperança de derrotar Enlu. Infelizmente, Enlu era muito poderoso. Mesmo com os dois de mãos dadas, eles não conseguiram matá-lo. E na verdade, não eram apenas os dois dando as mãos, mas 3. Se não fosse por Shuiao, Long Shen e Monian teriam morrido sob o ataque final de Enlu contendo energia natural. Mesmo com os 3 trabalhando juntos, eles ainda não conseguiram fazê-lo ficar para trás. Monian e Long Shen se sentiram um pouco impotentes com isso. Eles não tiveram escolha a não ser admitir que Enlu era muito poderoso. Eu já tenho meus espólios de guerra. O que poderia ser melhor que isso? Monian não era mais tão indiferente quanto antes. Segurando a perna decepada de Enlu, ele a acariciou com orgulho algumas vezes. Todos estremeceram de repulsa. Ele estava olhando para aquela perna como se fosse uma perna tenra e adorável de uma beleza que o encantou. Pesando esta lança, Long Shen sentiu que era 30% mais leve que o Devil Decapitator. Se ele não tivesse uma vantagem de arma durante sua luta com Enlu, talvez não fosse possível para Long Shen forçá-lo a recuar. Pensando por um momento,
ele pensou consigo mesmo que não havia mais ninguém dentro desta nova geração de discípulos que fosse capaz de empunhá-la. Mas então ele percebeu que havia uma pessoa. Guiyang! Gritou Long Shen. Guiyang se aproximou da multidão. Seus braços quebrados e outros ferimentos já haviam sido curados pelos especialistas do Skywood Palace. Além de seu ti espiritual estar esgotado, ele estava completamente bem. Você também é especializado em força. Você pode ter esta lança. Tente. Long Shen estendeu a lança para Guiyang. Os olhos de Guiyang ficaram ligeiramente vermelhos. Ele queria pegá-lo, mas também não ousava pegá-lo. Long Shen, eu. Pare de desperdiçar palavras e aceite. Essa coisa é muito pesada e meu braço está doendo. Long Shen empurrou a lança diretamente nos braços de Guiyang. Guiyang cambaleou para trás vários passos de seu peso incrível antes de ser capaz de se estabilizar. Guiyang ficou incrivelmente comovido. Mesmo em toda a sua família, eles tinham apenas um único tesouro no mesmo nível desta lança. Mas Long Shen simplesmente deu a ele. Ele uma vez forçou Long Shen a uma terra de morte absoluta, e ainda assim Long Shen não guardava mais o menor rancor. Mesmo com a natureza arrogante de Guiyang, seus olhos se encheram de lágrimas. Long Shen, eu. Você não precisa dizer nada sobre dar seu coração para mim. Tenho certeza que você já sabe que tipo de homem eu sou. Eu só gosto de mulheres bonitas. Long Shen rapidamente balançou a cabeça, não querendo ouvir as palavras emocionais de Guiyang. Todos não puderam deixar de rir. Tang Van ercorou, olhando furtivamente para Shuiao. Ela viu que Shuiao estava apenas rindo sem a menor raiva. Já que a batalha acabou, eu também devo retornar. Monian caminhou até Long Shen. Capítulo 267. Condenação. Long Shen ficou surpreso. Por que você está com tanta pressa? Você não disse que queria tomar uma bebida primeiro. Um gênio inigualável como Monian estava destinado a ser solitário. A sensação de ser inigualável não era tão boa quanto todos pensavam. Dentro da mesma geração, era quase impossível ter um único bom amigo. Esse tipo de sentimento não era agradável. Tanto as galinhas quanto as águias crescem desde filhotes. Mas com o passar do tempo, a águia está destinada a abrir suas asas e voar alto no céu. Foi por isso que, embora ele estivesse extremamente relutante, ele não teve escolha a não ser deixar para trás Ti Feng, o gordo e o Xiao Rui e os outros em Phoenix Cry. Eles estavam destinados a não poder ficar juntos para sempre. O cultivo era um caminho sem recuo. Depois de pisar nesse caminho, você não teve escolha a não ser continuar avançando. Não havia chance de voltar atrás. Mas se você pudesse ter alguns irmãos genuínos com você neste caminho, então definitivamente seria muito mais agradável. No entanto, essas pessoas eram realmente muito difíceis de encontrar. Se os únicos ao lado de Long Shen fossem fracos, não havia como ele cuidar deles para sempre. Uma vez que o perigo aparecesse, Long Shen não seria capaz de protegê-los o tempo todo. Ele só seria capaz de assistir enquanto eles morriam involuntariamente um por um. Esse tipo de sentimento era muito doloroso. Era por isso que Long Shen normalmente agia de forma tão frívola e juvenil,
agindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Mas, na realidade, Long Shen estava com um pouco de medo de se importar demais. Ele estava com medo de ver aqueles próximos a ele morrerem. Monian era a única pessoa que ele havia encontrado até agora que também podia ficar acima de seus pares. E no final, Monian até pegou seu precioso tesouro para bloquear aquela mão terrível, salvando sua vida. Long Shen realmente queria fazer amizade com Monian. Então, ver que ele queria ir embora tão rapidamente definitivamente o entristeceu. Monian riu, aqueles velhos sempre me repreendiam por não corresponder às suas expectativas. Eles disseram que se eu não cultivasse corretamente, mais cedo ou mais tarde eu seria deixado para trás pelos outros. Na verdade, nunca aceitei isso. Quando eu tinha apenas 10 anos, fugi secretamente e eliminei toda uma fortaleza de bandidos. Sozinho, matei mais de 300 bandidos. Naquela época, eu estava apenas no 9º estágio celestial da condensação de Ti. No entanto, fui capaz de matar aqueles bandidos da condensação de sangue tão facilmente quanto matar galinhas. A partir de então, sempre que eles me repreendiam, eu sempre ficava tão incrivelmente furioso que fugia para agir como um cavaleiro errante. Eu definitivamente me deparei com algumas situações perigosas. No entanto, nunca encontrei uma única pessoa no mesmo reino que pudesse bloquear mais de 3 de minhas flechas. Agora que conheci você em Lu, definitivamente sinto uma sensação de crise de vocês dois. Isso é especialmente verdadeiro para você, Long Shen. Você realmente é um monstro. Embora você tenha a ajuda de seu camarada no final, seu potencial é absolutamente ilimitado. Até eu tenho medo disso. Recebi muitos benefícios desta batalha. Quando eu voltar, entrarei em reclusão para não ser jogado fora por você. Todos ficaram assustados. Monian, que era incrivelmente poderoso, estava realmente sentindo muita pressão de Long Shen. Monian era tão poderoso que chocou a todos. Sozinho, ele foi capaz de lutar contra Enlil, um gênio que aparece uma vez em 1000 anos do caminho corrupto. Long Shen assentiu. Ele entendeu o que Monian quis dizer. Depois de experimentar uma batalha tão grande, ele naturalmente ganhou alguns insights. Se ele então se isolasse para consolidar esses insights, isso seria extremamente benéfico para o seu futuro. Ele definitivamente não poderia perder este período de ouro. Long Shen, você definitivamente agora é um dos meus bons amigos de Monian. Se você tiver tempo, venha à prefeitura de Ti para me encontrar. Qualquer um será capaz de lhe dizer onde encontrar meu portão Mu. Mas depois que ele disse isso, ele percebeu que era um pouco inadequado e acrescentou: no entanto, eu aconselho você a não vir agora. O reino secreto de Julie será aberto em breve. Sua prefeitura de Su também tem entrada, e com certeza você vai ter que comparecer. Você é definitivamente poderoso, mas naquele momento, os principais gênios das 7 prefeituras se reunirão. Inúmeros discípulos justos e corruptos estarão presentes. Com sua base de cultivo atual, você definitivamente acabará sofrendo. Você deve se apressar e passar para a transformação do tendão. Long Shen ficou um pouco surpreso. Ele tinha ouvido falar do reino secreto de Julie e parecia uma existência muito misteriosa. Ele não esperava que Monian soubesse disso também.
Os especialistas de 7 prefeituras participariam da abertura do reino secreto de Jiuli. Long Shen nem sabia que tipo de conceito era uma prefeitura, mas ele podia imaginar que uma única prefeitura deveria abranger uma área assustadoramente grande de terra. Long Shen sorriu amargamente: farei o meu melhor. Claro, ele queria passar para a transformação do tendão. Mas ele sentiu que, por algum motivo desconhecido, ele estava em um gargalo completo. Esse gargalo o manteve completamente bloqueado na condensação de sangue. E o mais irritante de tudo, ele não tinha ideia do que era esse gargalo ou como rompê-lo. Long Shen simplesmente sabia muito pouco sobre a Nine Star Hegemon Body Art. Ele precisaria tatear seus mistérios para avançar mais rápido. Aquele Enlu é incrivelmente aterrorizante. A parte mais assustadora sobre ele não é seu talento, mas o quão implacável tem sido o caminho corrupto. Eu suspeito que sua seita sacrificou um de seus próprios especialistas em Xiantian por ele. Eles transplantaram o sangue da essência Xiantian do especialista Xiantian em seu corpo. Devido aos limites de sua base de cultivo, ele só pode usar um traço da energia do sangue da essência Xiantian. Além disso, com base no que vi, ele deveria ter acabado de ganhar aquele sangue de essência e, portanto, seu controle sobre ele ainda é extremamente baixo. Mas com um pouco mais de tempo, sua base de cultivo crescerá mais e ele ficará mais familiarizado com seu sangue de essência Xiantian. Isso será quando ele é mais aterrorizante. Não pense que porque você cortou uma perna ele não será capaz de entrar no forjamento de ossos. Seu corpo se recuperará facilmente com a ajuda de pílulas espirituais. Se não aproveitarmos nosso tempo para cultivar, quando o encontrarmos no reino secreto de Jiuli, seremos os únicos a morrer. A voz de Monian era extremamente grave. Suas palavras fizeram com que todos eles, até mesmo Tu Fé, tivessem seus corações batendo descontroladamente. Eles sacrificaram um especialista Xiantian por um gênio. Isso foi incrivelmente implacável. Muito provavelmente, apenas o caminho corrupto seria capaz de fazer isso. Mesmo Tu Fé, que estava no auge da abertura do meridiano, só conseguiu sentir levemente a energia natural, muito menos usá-la para seus próprios propósitos. Isso porque seu corpo ainda não havia dado o passo final, transformando-se de Outian em Xiantian. Ele, junto com todos os outros presentes, foi rejeitado pelo céu e pela terra. Os especialistas de Xiantian eram praticamente deuses aos olhos dessas pessoas. Mas para um único discípulo, o caminho corrupto havia sacrificado uma existência tão divina. Isso fez com que todos sentissem um calafrio. Ao mesmo tempo, o terror de Enlu aumentou ainda mais. Ele ainda tinha que refinar seu sangue de essência Xiantian, mas ele já era tão poderoso. Uma vez que ele se acostumasse com o sangue da essência Xiantian em seu corpo, ainda haveria alguém capaz de subjugá-lo. Até Long Shen sentiu muita pressão. A única razão pela qual ele foi capaz de lutar no mesmo nível que Monian e Enlu desta vez foi por causa de Shuiao. Sem ela compartilhar seu Ti espiritual com ele, Long Shen já teria morrido para aquele ancião corrupto, muito menos para Enlu. Eu estou indo agora. Vamos nos encontrar novamente no reino secreto de Jiuli. Vamos tomar uma bebida adequada então. Monian pegou um tablet de jade.
Aquele ladrilho de jade também era feito de jade branco e emitia uma flutuação espiritual. Vendo Long Shen olhando fixamente para sua tabuleta de jade, Monian pensou que nunca tinha visto tal truque mágico, então ele riu. Esta tabuleta de jade é chamada de jade de teletransporte. Um especialista Xiantian usou sua força espiritual para esculpir runas extremamente poderosas dentro dele. Uma vez ativado, será capaz de abrir um portal de teletransporte por um curto período de tempo para viagens de longa distância. Devido à poderosa força espiritual dentro do jade de teletransporte, ele não só pode ser usado para abrir um portal de teletransporte, mas também tem um efeito calmante espiritual, permitindo que as pessoas entrem rapidamente em um estado meditativo. Então, seu outro nome é Soukami-Jade. Todas as grandes seitas o têm. Mas este brinquedinho é um tanto precioso e, portanto, alguns sujeitos mesquinhos não estão dispostos a distribuí-los. Depois de falar, Monia inseriu sua força espiritual na placa de jade. O jade se iluminou com uma luz brilhante, abrindo uma porta espacial no ar. Essa porta tinha mais de 30 metros de altura e era semi-translúcida. As runas a cobriam densamente e quase parecia uma porta sólida. Adeus. Monian disse um único adeus a Long Shen antes de entrar na porta espacial, desaparecendo completamente. Assim que Monian desapareceu, a porta espacial também desapareceu. O coração de Long Shen estava batendo descontroladamente. Ele furtivamente agarrou seu próprio pingente de jade que seus pais haviam deixado para ele. Era sua única pista para desvendar os mistérios em torno de sua origem. Apertando firmemente aquele pingente de jade, ele sentiu que, desde que inserisse sua força espiritual nele, ele seria imediatamente capaz de descobrir a verdade. Mas Long Shen ainda se lembrava daquele enorme rio que havia sido aberto por um único golpe de especialista. De acordo com seu entendimento atual, apenas um especialista no reino Xiantian poderia possuir essa força. Além disso, aquela figura poderosa havia sacrificado sua vida, usando a técnica de transformação do Dei vazio para esconder seus rastros. Antes de se sacrificar, ele havia deixado um único aviso para ele: se ele fosse incapaz de ficar no pico do caminho marcial, não deveria investigar sua origem. Segurando aquele pingente de jade, Long Shen teve o desejo de desvendar imediatamente todo esse mistério. Mas havia uma voz que veio das profundezas de sua alma que lhe disse que se ele ativasse este pingente de jade, ele definitivamente morreria. Apenas algumas respirações se passaram, mas para Long Shen, elas pareciam anos. No final, ele decidiu confiar em sua intuição e guardou seu pingente de jade. Vanir, você pode me ajudar. Vá trazer de volta o sangue deixado por aquela mão enorme, disse Long Shen. Tangvanher estava curiosa, mas ela assentiu, indo até a borda do campo de batalha. A espada de Ling Yunzi feriu aquela mão enorme, fazendo com que uma grande gota de sangue caísse ali. Observando a figura de Tangvanher se distanciando, Shuiao sorriu para Long Shen e piscou. Esta irmã mais velha parece ouvi-lo atentamente. Long Shen corou de vergonha. No mosteiro, ele normalmente se sentia mais próximo de Tangvanher, então, sem nem mesmo pensar nisso, ele a chamou. Haha, não é como se eu tivesse dito algo sobre isso. Por que você está tão vermelho? Para que você está coletando esse sangue?
Shu Yao estendeu a mão para segurar a mão de Long Shen, rindo. Só para fazer uma boa sopa. Long Shen ficou aliviado porque Shu Yao não estava realmente zangado e brincou. Como se alguém fosse acreditar nisso. Shu Yao revirou os olhos para Long Shen. Já que ele não queria dizer, ela não forçaria. Aquele sangue não era o sangue da essência Xiantian, mas continha Ti espiritual Xiantian. Para a maioria das pessoas, isso era essencialmente inútil. Mas como um cultivador de pílulas com memórias de soberano de pílulas, aquele sangue era um tesouro inestimável para Long Shen. Depois de um momento, Tangvaner voltou com um grande jarro, meio cheio de sangue. Surpreendentemente, aquele sangue não se dissolveu na terra, mas manteve a forma de uma conta esférica. Tinha acabado de cair no chão, liberando uma pressão poderosa. Long Shen coletou com entusiasmo aquele jarro de sangue Xiantian. De repente, a voz gelada de Tu Fé soou. Ganhamos a batalha agora, mas ainda há mais um assunto para resolver. Quem foi que levou aquele ancião corrupto a Long Shen?